Portanto, na continuação de onde ficámos na aula anterior, eu hoje tenho que falar um pedacinho sobre este processo de engenharia. É o processo associado ao desenvolvimento de engenharia, é uma coisa que, enfim, as disciplinas de engenharia prezam muito, é exatamente quais são as fases, os critérios de passagem das várias fases no chamado processo. É uma definição um bocadinho burocrática, mas que permite escalonar o desenvolvimento para grandes equipas e para projetos mais complexos. Bom, aqui no slide temos uma figura que mostra o processo de desenvolvimento de uma forma muito convencional. Começa sempre com os requisitos de mercado, passa por uma coisa que significa estabelecer um conceito, um projeto do que é que vamos fazer, e depois há aqui um ciclo de iteração, que é esse conceito traduz-se em protótipos. Protótipos são otimizados de novo, têm erros, têm, enfim, sistemas que não estão a produzir exatamente o que se pretende em relação aos requisitos. E esses protótipos servem para reotimizar o desenho. Portanto, há aqui um primeiro ciclo. Tudo isto pode ser feito hoje dentro do Computer Aided Design. É este primeiro grande bloco que está aqui neste processo. Esse Computer Aided Design hoje inclui o Material Specification, portanto, com que materiais é que vamos usar. Do modo geral, está integrado numa outra coisa que não está neste processo, que é o que é que já existe feito, ou seja, a reutilização de componentes e subsistemas que já existem. Portanto, isto é uma parte, digamos, com que este processo não convive totalmente bem, esta forma de fazer, mas pronto, seguindo este esquema, portanto, temos aqui uma parte onde os computadores vão ser programados, as máquinas vão ser programadas com auxílio de computadores para fazer o manufacturing, é o CAM, e uma coisa mais estruturada, que envolve toda a linha de montagem, que é o CIM, Computer Integrated Manufacturing. Pronto, este processo é um processo muito, digamos, hierárquico, não é? E tem princípio, meio e fim, com alguma iteração ali junto ao CAD. Aqui fala-se só em protótipo, mas na realidade este protótipo pode ser também um estudo de simulação que permita a otimização do modelo. Hoje em dia é mais comum pensar nesta outra abordagem, chamada projeto flexível, em que a ênfase é posta em setas que andam nos dois sentidos. E, portanto, há uma especificação, há um desenho conceptual, este desenho conceptual dá um desenho mais detalhado e anda para cima e para baixo em várias iterações que correspondem à otimização sucessiva. Depois há uma parte da produção e a venda. Pronto. É lógico que coisas muito bem estruturadas são pouco adaptadas aos nossos mercados, à nossa maneira de viver e de produzir hoje em dia, em que há evolução rápida e há disrupção. Portanto, não é? Se eu quiser fazer durante muitos anos exatamente o mesmo comboio a gasóleo da mesma maneira, se calhar o processo anterior é mais interessante. Se quiser desenvolver uma app para um telemóvel que daqui por 6 meses está obsoleta, este processo se calhar é mais interessante. Pronto, de um modo geral, nós estamos preocupados com o desenvolvimento de instrumentação científica. Também tem um processo, mas não é o mesmo. Em particular, por exemplo, não ligamos muito àquilo que o mercado nos diz acerca do que é que são os requisitos do instrumento, embora haja um peso daquilo que a comunidade científica acha importante. Para justificar um instrumento, nós temos que perceber se isso é relevante, a investigação que esse instrumento vai produzir é relevante no âmbito da nossa comunidade científica. Isso é digamos, um proxy de mercado. Ora bem, portanto, estes processos, não é, assumem sempre uma coisa, que é, nós sabemos o que é que queremos fazer, temos vários passos para desenvolver, reunimos as pessoas, o esforço necessário e desenvolve-se. E isto tem uma visão muito restritiva e que com o tempo se tem se tornado ainda mais restritiva. E essa visão restritiva não leva em conta o progresso que outras pessoas, de outras partes do mundo, outras instituições, estão, entretanto conseguiram fazer. Portanto, em todo aquele processo de desenvolvimento,
eu estou a desenvolver uma fração mínima do meu instrumento, do meu projeto, e estou a incluir coisas que outras pessoas fizeram. E essas coisas que outras pessoas fizeram hum, é fundamental para dizer se o projeto é realista, com os constrangimentos de tempo e de recursos que eu tenho, se o projeto é eficiente do ponto de vista de produzir um resultado em tempo útil. Portanto, depende da reutilização das coisas que existem. Ora, para mostrar quanto isto foi hoje levado ao extremo e quanto entra também dentro do domínio da instrumentação científica, eu ia introduzir aqui um conceito chamado Indústria 4.0, que provavelmente já ouviram falar. É um conceito um bocadinho político, digamos, económico, não é? E quer dizer, o fundo, que os computadores, a computação, a internet, a ligação em rede passou a ser uma coisa de tal modo acessível e universal, que ela vai alterar completamente os processos de fabrico e os próprios produtos. Não é? Os produtos estão todos a falar uns com os outros em termos da internet, mesmo que esses produtos custem 10 euros e sejam uma peça qualquer que se usa para qualquer coisa, um quadro, etc. Bom, esta indústria 4.0, entretanto, também tornou-se num certo movimento de financiamento, de gestão, para um gestor isto quer dizer muita coisa, e portanto vamos falar um bocadinho sobre porque é que esta indústria 4.0 tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento. Ou seja, o processo de desenvolvimento, que era aquela coisa que eu sei onde é que quero chegar e agora divido aqui as etapas e chego ao fim, está, como dizem em francês, bouleversé, está invertido, foi uma disrupção. E vamos ver de que modo é que há alguns exemplos de que modo é que esta indústria 4.0 está associada a isso. Ora bem, portanto, isto significa que os próprios objetos, utensílios, estão todos ligados e têm uma parte de computação e têm uma parte em rede. E a primeira pergunta que se põe é porquê? Porquê é que nós hoje estamos a ter este objetivo industrial e da sociedade de ter a maior parte dos dispositivos todos ligados em rede? É uma ideia antiga, que uma pessoa tenha a chamada domótica, que é em casa, todas as coisas estão ligadas em rede e são todas controláveis a partir de uma coisa central. Nunca pegou muito, não é? A maior parte de nós não tem em casa um conjunto de acessórios que todos eles funcionam muito bem uns com os outros e estão todos super inteligentes e descobrem quando é que a eletricidade é mais cara ou mais barata para se ligarem e coisas assim no género. E provavelmente não pegou porque há aqui um overhead grande que é um aparelho passa a ter que ter uma eletrónica sofisticada, passa a ter que ter um CPU, passa a ter que ter a memória, passa a ter que ter conectividade, etc, etc. E o que é que está, digamos, a fazer com que a indústria 4.0 seja oportuna? Qual é o desenvolvimento de tecnologia que tornou isto oportuno? É que nós hoje podemos ter acesso a um computador que tem um processador inimaginável há 5 anos, ou de topo há 5 anos, com ligação a network Wi-Fi, interfaces analógicas, portanto consegue ler e monitorizar sinais, diretamente sinais que são analógicos, ler diretamente temperaturas, etc. E digitais, obviamente, possibilidades de comunicação com o hardware, bus para ligar a câmaras e coisas do género, e isto constitui um circuitozinho com 2 ou 3 centímetros e custa da ordem dos 10 euros. Portanto, estes 10 euros já é, enfim, com todos os overheads associados à fabricação deste sistema em si. Se estiver integrado dentro de outro sistema, será ainda mais barato. Portanto, é esta oportunidade tecnológica que não faz mais sentido fazer um instrumento que tenha 5 botões, com 5 potenciómetros para escolher o que é que seja, porque os 5 botões custam mais do que um computador, e depois ter lá, em vez de ter potenciómetros para subir e descer o volume, ter umas coisas digitais que fazem tic-tic-tic-tic, contam um contador e sobem a amplificação ou não de uma resistência variável. Portanto, a partir do momento em que pomos um computador, o nosso visor, os nossos botões, são tudo interfaces do próprio computador, e isso, como digo, está ao nível dos 10 euros, que para instrumentos científicos, por exemplo, que são pequenas séries, não é? É sempre muito mais económico
ter este sistema do que estar a desenvolver uma interface do utilizador, estar a desenvolver um painel com montes de botões e coisas do género que é muito específico e, portanto, tem que ser desenvolvido para aquele instrumento. Isto é assim tão radical, esta mudança é assim tão profunda. A maior parte dos sistemas industriais, claro que têm resíduos completamente diferentes, claro que têm níveis de fiabilidade diferentes, mas os sistemas industriais de computação, os chamados Industrial PCs, eu estou a dar aqui um exemplo da Siemens, têm preços tipicamente de vários milhares de euros. Portanto, estamos a passar dos vários milhares de euros para o nível dos 10 euros ou muito menos. E as coisas que nós fazemos com coisas com vários milhares de euros de custo e que têm o seu tamanho apropriado, as suas condições apropriadas para estabelecerem, não são as mesmas coisas que nós vamos propor fazer com coisas que custam 10 euros. Portanto, a disrupção é monumental.